A palavra do Senhor nos fala assim, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Amém? Podemos estar sentados no nome do Senhor Jesus, com glória a Deus. Nós vamos falar de dois personagens aqui, pouco citados na Bíblia, né? E agora, a riqueza da vida deles tem que falar, e fala muito para as nossas vidas. Lemos aqui, inicialmente, Mateus fala que se os teus olhos, né, a candeia, o que ilumina o nosso corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, e essa é uma colocação aqui de bons, é uma palavra que é traduzida como único, como uma jornada. Ou seja, qual o sentido aqui? Se você tiver uma visão em algo, focado em algo, e isso te trazer luz, todo o teu corpo vai ter luz. Se os teus olhos forem focados, uma visão focada em algo, principalmente em Cristo, todo o teu corpo terá luz. E aí nós entendemos que, por exemplo, uma terça-feira que estamos vivendo, neste dia 5 de abril, nós temos medo, nós temos ansiedade, nós temos preocupações, isso tudo, medo, preocupações, ansiedade, isso tudo são distrações do nosso foco. A semente, né? A palavra da semente. Os cuidados desse mundo sufocam a semente. E aonde, também a Bíblia fala assim, aonde está o teu coração, aí está o teu foco. Está o teu anseio, o teu tesouro. E aonde está o teu coração? Os olhos fixados em algo, e a gente com foco na vida, as distrações, elas só servem para tirar do foco. Um atleta que vai fazer uma corrida, alguém que vai treinar para uma competição, ele levanta aquela manhã, ele tem a sua alimentação regada, ele tem todo um foco numa competição. E talvez você chegar para um atleta de alto rendimento e falar assim, olha, tem um negócio aqui para a gente fazer, e assim, vai levar pouco tempo. Talvez ele nem faça. Porque isso pode ser uma distração do treinamento dele. Ele está focado numa competição. Assim, estou falando numa vida secular. Trazendo isso para o lado espiritual. A nossa vida, com essa gama de coisas que vem sobre nós, vai nos tirando e vai nos alimentando de coisa que não é o nosso foco. Por exemplo, os nossos sonhos, eles são alimentados pelo que está no nosso coração. Os nossos sonhos são alimentados pelas nossas necessidades. Os sonhos que você tem de sonhar, não os sonhos que você quer. Eu estou falando dos nossos sonhos, assim, de você dormir, eles são alimentados pelas nossas necessidades. Você dorme preocupado. Você dorme ansioso, você dorme fadigado. Nós temos lá no Sermão do Monte, Jesus ele fala isso, né? Onde está o teu coração, onde está o teu tesouro. E ele está falando ali das riquezas também, não contra. Ele está falando justamente daquilo que o medo da falta e o excesso que vem muitas vezes a vaidade, a falta de equilíbrio, a falta de foco no que é mais importante. Isso vai roubando a bênção e vai tirando a felicidade, a alegria. Felizes são. Sempre o Sermão do Monte começa assim, felizes, bem-aventurados. E é interessante que o Salmos de número 1 fala, se você medita na lei dia e noite, você tem um prazer nisso, seu foco é isso, é as coisas de Deus. Eu não estou falando como religiosos, não estamos falando como adoradores, as coisas de Deus mesmo. E aí a gente vai, por exemplo, para um sono. O Deus dá o sono aos seus amados, amém? A Bíblia fala assim, a gente dormimos e acordamos por quê? Porque você estava apenas com sono? Não, porque o Senhor nos sustentou.
Eu só dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. É o que a Bíblia fala. Agora, o que eu levo para dentro de mim para um sono? Você quer um exemplo de que os nossos sonhos são alimentados pelas nossas necessidades? Teve um jovem chamado Salomão antes de ele assumir completamente o reinado. Ele era bem jovem, seu pai Davi tinha falecido, e ele tinha uma necessidade muito grande no coração dele. O foco de Salomão era o seguinte: Senhor, eu estou nessa posição, o Senhor me colocou nessa posição, eu não sei como fazer. A necessidade de Salomão era cuidar do reino. Um reino deixado de uma geração, da raiz de Jessé, mais vinha ali depois, logo após de Davi. Então o clamor de Salomão era cuidar do reino. Cuidar do reino, olha que coisa interessante. E teve uma noite que ele dormiu. Nesta noite o Senhor aparece para ele em sonhos e dá uma missão a ele e fala o seguinte: pede o que você quer. Nesse sonho ele conversa com Deus e pede o quê? Se você conhece a história, ele pede sabedoria. Olha que coisa. A necessidade, o que ele queria? Governar bem. Mas qual era a necessidade dele? Governar um reino deixado, para tudo o nome de Deus fosse glorificado. Então ele dorme. O que estava no coração dele? Governar o reino. O que ele pede no sonho? Sabedoria. Deus olha aquilo, e é interessante isso. A gente às vezes dorme preocupado com dinheiro, com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber, com o que é a vez de pagar. Às vezes nós dormimos preocupados com as nossas as afrontas, com as perseguições. Às vezes dormimos ansiosos, desesperados, querendo resolver certas questões. E talvez se tivéssemos um sonho de hoje para amanhã, e talvez o nosso pedido passaria muito longe do pedido de Salomão. Porque os nossos sonhos são alimentados pelas nossas necessidades. Qual era a necessidade de Salomão? O reino. Deus olhou aquilo, viu aquele pedido, falou assim: não, você busca cuidar do reino. Você não me pediu dinheiro, você não pediu morte dos seus inimigos, você não pediu outras coisas. Eu só vou acrescentar essas coisas na tua vida. Porque você dormiu preocupada com o reino. E você sonhou, e eu estou nesse sonho, e o que você está, a sua necessidade é sabedoria por causa do reino. Quando você busca o reino, essas coisas são acrescentadas. Glória a Deus. Amém? Agora, essa história aqui, Lucas capítulo 2, versículo 25 em diante. No Evangelho de Lucas, a gente vai acompanhar aqui nas Escrituras, e esses dois personagens que eu mencionei que gostaríamos de estar focado, falando neles nesta noite, um grande aprendizado para as nossas vidas. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 25. A gente vai ler alguns textos aqui, se você quiser acompanhar aí na tua Bíblia também. Lucas, capítulo 2, versículo 25. Você está aí? Amém. Fala assim, que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, versículo 26, fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. 27, e pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e o louvou a Deus e disse, versículo 29, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua
palavra. Versículo 30. Pois já os meus olhos viram a tua salvação. Versículo 31. O qual tu preparastes perante a face de todos os povos, para a luz, para alumiar as nações e para a glória dos teus povos em Israel. Amém? Nem José e Maria estavam entendendo o que aquele homem estava falando. Olha o versículo 33. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se dizia sobre a criança, né? Versículo 34. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. No 36, fala de um outro personagem aqui, de uma mulher. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E ela era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum, orações de noite e de dia. E sobrevindo, versículo 38, e sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Amém? Amém? Nós temos 2 personagens aqui. Simeão, fala aqui que ele havia um homem que era justo, temente a Deus, e o Espírito Santo estava sobre ele, ainda não dentro, porque ainda não tinha vindo o Consolador, mas sobre ele. E ele, pelo Espírito Santo, tinha sido revelado a ele que ele não morreria antes de ver o Cristo, o Senhor, o Salvador. E pelo Espírito, olha só, pela carne você não vem, agora pelo Espírito você vem. Pelo Espírito ele foi ao templo. Amém? Amém. Pelo Espírito ele foi ao templo, porque na carne você não vem. Pelo Espírito você vem. Simeão tinha um objetivo de vida, a vida dele toda. Trajetória da vida de Simeão. Você não vai morrer sem antes ver o Salvador. Ele viveu para ter uma visão, para ver Cristo. Você está aí? Temos aqui a personagem chamada Ana. Fica casado, 7 anos de casado, depois o marido morreu, ficou viúva. E 84 anos, com o objetivo, ver o Salvador. E é interessante, quanto mais você foca no motivo para que você está vivo, menos é preciso algo para te encorajá-lo. Eu vou repetir. Quanto mais você foca no qual objetivo, para que nós vivemos, nós precisamos de muito pouca coisa para nos encorajá-lo. Nós não precisamos de muito, porque você tem um objetivo de vida, você sabe para que você vive. Como o atleta que eu falei ali, ele tem um objetivo e ele vai ter um treinamento, e se vier uma distração ou outra, não, ele é um atleta de alto rendimento, então ele tem um foco, ele tem uma visão. Agora, mas olha, você tem algo aqui para fazer, você tem uma coisa ali muito boa, não precisa aquilo, muita coisa para encorajá-lo, ele já tem isso dentro dele, então ele já, tudo se move em prol de um objetivo. Para o lado espiritual, e principalmente aqui de Simeão e Ana, uma vida, um objetivo, ver o Salvador. Nós temos aqui, porque quanto mais a gente vai inclinado para uma coisa, menos é preciso, vai ter mais coisas para nos encorajar para aquilo. A Ana aqui, como está escrito, ela se movia para estar no templo, com um objetivo na vida.
Ela tinha 84 anos, e é interessante que a palavra fala assim, era viúva de quase 84 anos, versículo 37, e não se afastava do templo, servindo a Deus com jejum e orações dia e noite. Ela deve ter casado bem nova, ficou uns 7 anos casado, desde a sua virgindade, fala aqui o texto. Vamos botar aí que ela casou 16, 17 anos, 20 anos. 27, o marido morreu. Dali em diante, no templo. Não sabemos como ela se alimentava, se ela comia lá mesmo, se levava. Mas ela não parava de estar no templo, dia e noite, orando, com jejum e orações. Uma vida assim, no templo, jejum e orações. O objetivo, está escrito, ela não se afastava do templo, servindo a Deus com jejum e orações, versículo 38. E da mesma maneira, sobrevindo da mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos, que esperava a redenção em Jerusalém. Qual é o objetivo da vida de Ana? Qual é o objetivo da vida de Simeão? Ver o Salvador, esperar a redenção. A gente faz um jejum de 30 dias, tem gente que nem completa. Essa aqui, os 84 anos, a vida toda, jejuando e orando. Que coisa, né? Todos os dias, jejuando e orando todos os dias para um momento que ela queria. O Simeão, o que movia ele? O que movia Simeão? A única coisa que movia ele é porque ele teve uma revelação. Ele sabia para que eu nasci. Eu nasci para os meus olhos, se os teus olhos forem bons. Olha que coisa interessante aqui. Ele fala assim, agora o Senhor já pode despedir, Deus já pode me despedir, por quê? O versículo 30, porque já os meus olhos viram a tua salvação. E o 32, é luz para iluminar as nações e para a glória do povo de Israel. Se os teus olhos têm um foco, e for bom, todo o teu corpo terá luz. Simeão, não diz aqui, mas talvez ele fosse casado. Simeão ia na padaria, Simeão ia no supermercado, Simeão trabalhava, Simeão tinha vida secular, pai de família, filho, marido, amigo. Isso tudo, ok, faz parte do pacote. Só que nada disso é mais importante do que o objetivo que ele tinha. Todos os dias no templo, com o objetivo, ver o Salvador. Ver o Salvador, glória a Deus. O que os olhos dele queriam ver? Os meus olhos viram a tua salvação. É interessante, que eu estava lendo uma reportagem, e falam, né, desses, principalmente esse momento de guerra aí, e aí tem os chamados atiradores de elite, e tem uns caras que são bem preparados, eles são à parte. É interessante que o treinamento desses caras, fala que eles miram o alvo, focam no objetivo, e às vezes, em determinadas missões, um deles estava relatando isso, eles ficam parados, e leva às vezes dias para mover de um lugar para o outro, para não ser identificado, dias. E aí eles vão fazer as necessidades deles, tudo ali, na roupa mesmo. E o relato é o seguinte, esses formiga está ali te mordendo, mas você está tão focado que você não sente. Interessante. Olha que treinamento. Mas, no nosso caso, está realmente focado como um Salomão, dormindo preocupado com o reino? A nossa necessidade? Será que nós estamos vindo ao templo com qual interesse? Porque Ana vinha ao templo,
Porque um dia eu vou ver o Redentor. E interessante que não precisava, tanto para Ana como o Simeão aqui, nada, muita coisa para motivá-los. Não, vai ter o grupo, não sei o que, ovelhão de Cristo, vai ter isso, vai ter o pastor tal, vai ter um evento assim. Quando você tem um objetivo mesmo, pouca coisa é necessária para te encorajar. Você já está focado naquilo. Você quer aquilo, aquilo é mais importante. As formigas podem morder, as coisas podem acontecer. Você vai continuar vivendo a sua vida. Você vai continuar lá como um bom pai, uma boa esposa, um bom filho, um bom trabalhador. Você vai fazer compra, você vai na academia, você vai nisso, você vai aquilo. Mas você tem um foco. E não precisa muita coisa para te encorajar para aquele foco. Você está aí? Você está entendendo? Porque todo o resto é distração. Uma vez eu estava lembrando uma ilustração, eu estava falando com o presbítero lá, o Marcos, aqueles números de ciclo, não sei se tem mais isso hoje, que eles botavam uma vara aqui, aí botavam um prato e ficava rodando, depois outra vara, um prato ficava rodando, e várias assim. O sentido do número era manter os pratos sem cair, quanto mais varas e pratos, melhor o número. A nossa vida está mais ou menos assim. Você está mantendo isso aqui para não cair, mantendo para aquilo não cair. Então tem muitas distrações. Tem muitas preocupações. Quando na verdade até Jesus falou para Marta, para de lavar prato. Maria escolheu a melhor parte. Me ouvir. Você está muito ansioso com muitas coisas. Você tem que ter um olhar primordial, principal, do que realmente você entender para que você existe, por que você vem dentro de uma igreja. Se a gente olhar aqui para Ana e Simeão, precisava nem ter louvor, nem nada. Eles estavam ali todos os dias. E uma senhora aqui de 84 anos. Amém? Amém? E o que eles viram? O que foi um momento da vida? Olha só, Simeão, a vida dele, assim, teve uma revelação, o Espírito foi ao templo, quando trouxeram o menino, até o José e Maria nem estavam entendendo o que ele estava falando. Eles não sabiam, né, a intensidade daquilo ali. Eles tinham uma noção, principalmente Maria, guardava tudo no coração, mas o menino era uma criança. E Simeão foi no templo e um dia o Salvador foi revelado para ele. Porque ali se levava crianças. Então imagina uma igreja, um templo, né, grande, com muitos bebês. Mas aquele Simeão sabia que era especial. Pela direção do Espírito Santo. E o que ele esperava? O Salvador. O que Simeão esperava? Olha só. Vamos voltar aqui. Versículo 29. E agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. O qual, versículo 31, o qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Ele não... É muito pouca coisa que precisa quando você tem um foco realmente. Uma única coisa é suficiente. Ele está vendo uma criança, um bebê. Ele não está vendo um rei com espada na mão. Ele não está vendo um general de guerra com seus brasões e dando ordem, eu sou o Salvador de Israel. Não, ele está vendo uma criança. Isso aqui foi falado aqui hoje, aquilo que é Abraão, né? Como está escrito. Ele está chamando as coisas que não são como já se fosse. Ele está vendo uma pequena criança, mas essa criança aí, que é o Salvador, o Redentor, vai crescer, eu sei, porque o meu foco de vida foi esse, ver o Salvador. Posso morrer, porque eu vi o Salvador. Eu sei quem é o meu Salvador. Para que Simeão existiu? Para ver Cristo.
para que nós existimos? Para o nome dele ser glorificado. Volto a repetir, nós trabalhamos, nós estudamos, nós fazemos a nossa vida secular, mas tem um objetivo principal, é o reino. O reino. Deus acima de todas as coisas, amém? Glória a Deus. E Ana, mesma coisa. Uma criança. Uma criança. Sabe, isto são, quando você tem um foco, quando você está vivendo, os problemas estão aí, no mundo tereis aflições, mas você tem ânimo, porque ele venceu o mundo, essa criança que cresceu, que desenvolveu, que cresceu na graça de Deus e dos homens, fez o seu ministério, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E 2 ou 3 em meu nome, ele está no nosso meio. Então é isso que qualquer pequeno sinal, quando você tem um objetivo mesmo na vida, qualquer pequeno sinal para você, você começa a entender que é Deus te mostrando. Não tem um general aqui, não tem um exército salvador, tem uma criança, é esse daqui. Não precisa, basta uma folha cair de uma árvore, é sinal de Deus. Porque uma folha não cai se não for da vontade dele. Eu estou passando e de repente minha mente está aqui e tem as distrações, a preocupação, a ansiedade, isso e aquilo. E de repente um pequeno sinal, eu começo a notar que Deus começa a me lembrar. O teu reino não é aqui. A tua morada eterna não é aqui. Você está aqui de passagem. Não se apegue às coisas dessa vida para não se tornar homem miserável. Os cuidados dessa vida sufocam a semente que é dada. Porque é inadmissível você estar perto de um banquete e não se alimentar desse banquete. É inadmissível você estar ouvindo palavra de fé e não viver a fé. Já que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É inadmissível você vir ao templo e desfocado do que realmente, para que eu e você existimos. É interessante que Deus ele vai dando as sementes, amém? Amém. Eu não vi nada ainda, mas eu estou chamando as coisas que não são como já se fosse. Não, eu não recebi aumento não, mas os sinais que Deus está me dando vai acontecer. Não, aquela porta ainda não abriu não, mas eu entendo, eu não preciso muita coisa para motivar não, apenas a palavra do Senhor, e ela é tudo, apenas uma migalha transforma tudo. Basta uma palavra e meu criado será curado, basta uma palavra, basta um culto, e Ana ia e se alimentava, e no outro dia, por que você está indo, por que você continua adorando, por que a coisa não aconteceu? Não interessa, eu tenho um objetivo e vou até o final. Até o final. Meu final é servir a Cristo. Não o meu final, minha vida é servir a Cristo. O meu final é ser fiel até a morte, como Simeão. Até a morte, para ver a coroa da vida. E é interessante que a visão que focou uma única jornada desses dois aqui. E o corpo deles, logicamente, do que eles estavam olhando, ficaram cheios de luz. É interessante que a gente passa por esses personagens aqui rápido. Mas aqui tem 2 vidas que destinaram a vida deles por um objetivo. Ver o Redentor, o Salvador. E olharam por uma criança. E pronto. Ana, talvez não viu mais, né? A Cristo, como Simeão. Mas estava suficiente. O objetivo da vida foi alcançado. Entender quem é o nosso Salvador. Quem é o nosso Redentor. E muitas vezes esses pequenos sinais, é como a gente lembra no Velho Testamento o profeta Elias. É interessante que Elias, ele orou para a seca e depois orou para a chuva. E o momento ali, a palavra fala que ele estava orando. E ele continuou orando e mandava um servo dele falar assim: você vê algum sinal aí? O cara ia, voltava e falou assim: não estou vendo nada não. E Elias, a palavra fala que ele orava com a cara assim nos joelhos.
Ele nem olhava os sinais. Ele só mandava perguntar. Porque muitas vezes nós estamos orando e para de falar que você continua orando, mas não está vendo o resultado. Continua orando. A palavra fala orar sem cessar. Você tem que entender os mínimos detalhes daquilo que Deus está te mostrando. E a oração poderosa de Elias não é teatral. É com um rosto aqui no joelho, aqui, ó. É feio. Não é bonito. A oração poderosa desse profeta não tem teatro, não tem voz postada, não tem voz grossa, não tem coisa assim, para mostrar para ninguém, muito pelo contrário. É ele ali. E está buscando sinal e não tem sinal, mas o que ele continuou? Continua orando. Até que, depois de 6 vezes, na 7ª, o mensageiro fala assim: eu vi uma nuvem. É pequena. Sim, tamanho da mão do homem. Pequenininha. Elias fala assim: quando eu tenho um foco, não preciso de muita coisa para me encorajar. Basta o que eu entendo. Pode correr porque vai chover. Pode correr porque vai chover. O que Ana e Simeão estavam esperando? O que eles viram? Um neném que cabe na mão de um homem. Este é o sinal. Pode correr, que a bênção está vindo. Pode começar a entender. Quando você entende, quando você realmente tem um foco, quando você realmente tem um objetivo, quando você sabe o porquê que você está aqui, o porquê que você vem ao templo. Porque pelo Espírito Simeão foi levado ao templo. A carne não quer vir, mas o Espírito, nossa alma tem sede do Deus vivo. E a nossa busca é essa. Quando você começar a entender, mas para que você existe, as tuas noites de sono, as tuas necessidades começam a ser diferentes. Começa a ser preocupado com o reino. Preocupado com o reino. De repente você acorda, gente, o problema é grande, mas tem um pequeno sinal. Pode correr porque tem chuva de bênção sobre a tua vida. Pode continuar caminhando porque vai ter chuva de bênção. Porque você dormiu preocupado com o reino. Você vive preocupado com o reino. O teu foco é o reino. E você está no templo. Você está no templo. E você vem. E você ora. Ana vinha. Ana orava. Anos. Pronto. A satisfação de Simeão. Acabou. A minha vida. Porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. É a mesma sensação do profeta no templo. Os meus olhos viram o Rei. A gente não está vendo essa criança aqui. Porque ela cresceu. Ela morreu. Ela ressuscitou. Mas com os olhos da fé, você sabe que ela está presente. Não uma criança. O Senhor dos Senhores. Aí sim o Redentor, o Salvador. E Ele está voltando. Então a gente tem que parar e entender, e aquela sensação de que a vida está passando mais rápido, os dias estão passando mais rápido. E é interessante, hoje eu estava conversando com um irmão, e ele falou assim: nossa, mas como que pode, uma semana é muito rápido, não está dando tempo para fazer nada. Eu falei: isso não é apenas uma sensação. Eu estava vendo também uma reportagem que cientistas, eles descobriram, recalcularam que a Terra está girando mais rápido. E como eles acham que foi uma explosão que criou todas as coisas, eles começaram a fazer cálculos e estão entendendo que essa rotação está mais rápida para um momento a Terra explodir. A gente sabe como que nós cremos. É Jesus voltando. A palavra fala o seguinte: remi o tempo, porque os dias são maus. Condensa esse tempo. Aproveita o tempo. Não é a sensação, não. É que realmente está. Porque se os dias não fossem abreviados, até os escolhidos seriam enganados. Eu e você não estamos enganados. Nós estamos com a palavra do Senhor. Então reme o teu tempo, assim, condensa o teu tempo.
pega, aproveita mais com as coisas do Senhor. Para que nós existimos? Por que nós existimos? Se nós temos oxigênio hoje, e o Senhor permitiu esse dia, alegrai-vos, porque esse dia fez o Senhor. E se houver amanhã, Ele renova todas as coisas. Glória a Deus. E a misericórdia dEle é a causa de não sermos consumidos. Para de viver só na misericórdia de Deus, viva na graça de Deus. Na graça de Deus são favores imerecidos. Você vai dormir, assim, não, eu estava cheio de pedidos, Senhor, meu pedido foi reformulado. Eu quero ver Tua glória. Eu quero renovar os dons espirituais na minha vida. Eu quero Te buscar mais. Eu quero ir para a igreja com mais vontade, com mais alegria da salvação. Retorna-me a alegria da salvação. Davi pediu isso. Retorna-me a alegria, Senhor. Eu quero estar e não quero perder como o primeiro amor, diante da Tua presença. Porque já que está passando mais rápido eu estou para ver a Tua face. Glória a Deus. Glória a Deus. Você entendeu essa palavra? Então lembra desses dois personagens e do principal, o que eles viram e o que nós temos que buscar com os olhos da fé, ver a cada manhã que a gente acorda. Se levantar, se você abrir os teus olhos amanhã de manhã, faz a seguinte oração: santificado esteja o Teu nome, Senhor. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O teu dia é dedicado a Ele. Glória a Deus. Esta é a palavra para as nossas vidas nessa noite. Se você entendeu, dá um glória a Deus, aplauda Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos estar de pé.